Saúde da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3. Carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse 3. Quantos irmãos vão procurando e fazer uma breve oração em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado. Diante de Ti, Senhor, consciente da minha pequenez, reconhecendo o Teu poder e soberania, apresento a Tua igreja, Senhor, apresento o Teu povo, porque estamos aqui diante de Ti para adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome e fazer exclusivamente a Tua vontade. Enche-nos com o Teu Espírito e nos dê uma noite de paz e tranquilidade nos nossos corações, que possamos sair daqui hoje cheios da Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Verso 7. 7 em diante. Carta a Filadélfia. Verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que aí si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sentemos glorificando a Deus. Amados irmãos, esse capítulo 3, João está escrevendo, através da ordem dos anjos e do Senhor Jesus, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. 5 delas o Senhor repreendeu, uma o Senhor criticou direto, que é a Laodiceia, mas essa igreja de Filadélfia o Senhor amou e abençoou. E eu digo aos irmãos logo nesta noite, declarando para a igreja que esta igreja é uma igreja amada do Senhor. Amém? Esta igreja, quem está aqui, está sendo amado, está sendo visto, está sendo ouvido, está sendo observado por Jesus de Nazaré. E assim ele vai dizer então, o nome dessa cidade, Filadélfia, significa amor dos irmãos. Ela era vizinha de Sardes, mas sofria um processo muito violento, com um terremoto naquela área. Ela foi destruída, e com ela foi também uma parte de Sardes e mais 10 cidades vizinhas. E o texto inicialmente vai dizer ao anjo da igreja em Filadélfia. Observe que a carta não é a igreja do anjo, é ao anjo da igreja. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque nós estamos vendo muitos pregadores, muitas igrejas se achando donos, né, da igreja, e a igreja se achando que tem dono, mas a igreja pertence a Jesus. Amém? Então a carta é o anjo da igreja, aquele que é responsável pela administração geral do povo de Deus, aquele que vai direcionar todo o trabalho de evangelização, de ensino dentro da igreja do Senhor. Ele foi levantado por Deus para guiar as suas ovelhas. Esta carta é ao anjo da igreja e não a igreja do anjo. Amém, irmãos?
Ele vai dizer então estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que fecha. Jesus está se colocando, está se declarando como santo e verdadeiro, porque Ele é santo e verdadeiro. Jesus não teve mácula, Jesus foi imaculado, Ele veio, viveu com nós e não teve nenhum pecado. Jesus foi um homem sem pecado, por isso que Ele está se declarando à igreja um santo e verdadeiro. E mais ainda, Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Eu declaro para a igreja que hoje há uma porta aberta na sua vida e na minha vida. Então levante sua mão e diga assim: Senhor, hoje uma porta foi aberta na minha vida. Vocês vão sair daqui e vão encontrar a sua porta aberta. Amém? Deus fecha e Ele abre. Mas quando Ele fecha, ninguém abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele derruba, ninguém levanta, mas quando Ele levanta, ninguém derruba. Quando Ele fere, ninguém cura, e quando Ele cura, ninguém fere. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus vivo e verdadeiro. Não é um Deus manufaturado, não é uma cópia, não é uma invenção, não é uma imagem, é um Deus vivo que está atento às nossas orações. Mas pastor, nós oramos tanto e às vezes não temos resposta. Irmãos, o tempo pertence a e não a nós. Continuem firmes, não neguem a sua fé, não neguem a Jesus, porque Ele derramou seu sangue precioso e nos comprou por um preço muito, mas muito alto. Quando Ele derrama seu sangue para nos dar a beleza, a glória, a satisfação, o prazer da nossa salvação. Só Ele pode fazer isso, mas ninguém pode fazer isso. E Ele vai continuar dizendo mais ainda: conheço as tuas obras. Deus conhece as suas obras, Deus conhece a minha obra. Então não adianta nós fazermos nada para tentar burlar, né? Para tentar querer desviar o caminho para que o Senhor não nos enxergue, porque Adão tentou, mas Eva, e adiantou o quê? Porque está escondido. Estamos com vergonha, descobrimos que estava nu. E quem disse que vocês estão nus? Perceberam? Então, queridos, conheço as tuas obras. Ele está dizendo para a igreja de Filadélfia. E pegando esse gancho, a extensão desse texto, trazendo para os dias atuais, o Senhor está falando conosco. Conheço as tuas obras. É por isso que eu digo sempre aqui: quando eu conheci a IBPM, e com o passar do tempo, eu fui vendo que é uma igreja séria. Não que outras igrejas não sejam sérias, mas nós sabemos que tem muitas igrejas que não são sérias. Quando o texto inicia dizendo essas coisas, aonde da igreja de Filadélfia, muita gente está se achando dono de igreja. Estão pregando coisas que não estão na Bíblia. Estão trazendo palavras que não estão no texto sagrado. Estão inventando coisas que Jesus nunca disse. E se nós formos lá no Antigo Testamento, Deus já está dizendo: olha, vocês que são profetas, estão profetizando coisas que eu não estou dizendo, vão morrer. E foram mortos. Quer outro exemplo? Elias, 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Aserá. E Elias era sozinho, porque Jezabel mandou matar todos os profetas. Ele desafiou 850. Foi 1 contra 850. E quando eles começaram a orar e não tinham resposta, Elias brincava com eles: grite mais alto. De repente ele foi no shopping dar uma volta. Aí orava, não tinha resposta. Grite mais alto. Seu Deus deve estar na praia, embaixo de um sombreiro, né? E o Deus deles não tiveram respostas. E quando Elias ora e Deus se manifesta, eles não tiveram outra opção a não ser dizer:
Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nós temos que seguir. O Deus de Elias. Como Nabucodonosor. Os 3 jovens. Nós comentamos até domingo, lá em Maragogipe. Não nos prostraremos diante dessa imagem de pedra ou de pau. Então vai jogar na fornalha. Se Deus quiser, nos salva. Se Ele não quiser, Ele nos leva. E assim foi feito. E quando ele olhou, jogamos 3 e tem 4. O que é isso? Chama para fora e nem cheiro de fumaça tinha nas suas vestes. Nabucodonosor não teve outra opção a não ser de baixar um decreto e dizer que a partir daquele momento o Deus que eles iam servir era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E é esse, irmãos, é esse, igreja, é esse Deus que está no meio de nós, que faz questão de estar junto a nós. Como Jesus mesmo disse, onde houver 2 ou mais eu estarei no meio. Ele não vai estar do lado, nem atrás, nem na frente, ele vai estar no meio. Como Ele está hoje derramando o Espírito Santo no meio da tua igreja. Para que possamos sair daqui hoje na certeza da nossa vitória. Amém? E Ele vai continuar dizendo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, quando Deus Ele abre a porta, não tem jeito. Também quando Ele fecha, não adianta reclamar. Porque o nosso grande defeito, o nosso grande mal, é achar que nossa suficiência vem de nós. Mas tudo aqui vem por Ele. Tudo aqui ocorre e acontece por Ele. E tudo volta para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele, só Deus, mas ninguém pode abrir portas para nós. Mas o meu chefe me convidou para trabalhar em outra empresa. Aí você vai e chega lá, o chefe é o primeiro a ser demitido e você volta com ele para casa. Mas quando Deus toca no seu coração e diz: não, vá para ali não, vá para aqui, e nós duvidamos. Muitas vezes nós duvidamos, porque Deus trabalha de forma diferente, irmãos. Ele não trabalha da forma que nós pensamos. Ele não trabalha na forma que nós ficamos sentindo agradáveis ao mundo. Porque a Bíblia diz que nós estamos no mundo, não é verdade? Mas nós não pertencemos ao mundo. Mas o mundo está ensinando coisas que não interessam para a igreja. Não interessa para a igreja. Então nós temos que pensar, a partir de todos os instantes aqui na igreja, durante os cultos, o que é que nós verdadeiramente queremos seguindo a Jesus. Amém? Conheço as tuas obras, e não vai dizer mais, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O texto está dizendo para a igreja que conhecia a pouca força, mas essa pouca força não é porque eles eram medrosos, eram covardes, não. Porque a igreja de Filadélfia, ela deve ter sido fundada por pessoas mais pobres, mais carentes, de poucas condições financeiras, mas era uma igreja fiel. Como eu já disse aqui, a IBPM pode não ser uma igreja perfeita, mas é uma igreja fiel. Ela pode não ser uma igreja boa, mas cuida do seu povo. Como assim, pastor? Olhe para a sua liderança e vejam como eles nos tratam. E eu pergunto para vocês: como é que você trata seus pais? Como é que você trata seus amigos? Como é que você trata seus chefes?
como é que você trata a liderança? Qual o respeito que nós estamos tendo com o nosso próximo, que não é crente? Como nós estamos nos comportando diante do mundo, que está nos oferecendo coisas que não tem nada a ver com a nossa vida, irmãos? Ah, porque o Senado, porque o ministro, eu não quero nem saber, o pessoal manda para mim essas notícias, eu vou passando para frente, deixando de lado. Não vou mudar, não me interessa. O que me interessa é viver na palavra de Deus. Isso me interessa. E é isso que eu vivo hoje em nome de Jesus. Então aconselho, sugiro, né? Se esse conselho fosse bom, era vendido, não era de graça. E abram seus olhos, seus corações. E se espelhem pela palavra. Só a palavra vai nos libertar de todo o mal em nossas vidas. Por isso que ele está dizendo, pode pensar que tens pouca força, mas entretanto, apesar da sua fraqueza, Deus está dizendo para aquela igreja, e já pegando a extensão para os dias atuais, para a nossa igreja, Ele está dizendo, eu conheço que vocês são poucos, eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês não têm uma condição melhor, eu sei que vocês não têm uma condição maior de abraçar muita gente, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, nós estamos negando Jesus por um WhatsApp. Nós estamos negando Cristo por um Facebook. Nós estamos negando Cristo por um YouTube. Ah, não vou ficar em casa aqui, eu assisto pela live. Não preciso ir para a igreja. Eu estou ouvindo o pastor, tá bom. Jesus disse, congreguem. Estejam congregando, porque a igreja só é igreja quando tem vários corpos, ou vários membros, que formam o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, apesar de ter pouca força, Ele está dizendo, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Persevere até o fim, porque todos aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Sim ou não? Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses são aqueles falsos judeus, falsos profetas judaizantes, que já vinham perturbando desde lá das cartas de Paulo. Toda vez que Paulo fundava a igreja, abria o leque, saía um instante, esses caras vinham e começavam a perturbar a igreja. Esse cara é um falso apóstolo, ele não teve com Jesus, ele é um mentiroso, ele está ensinando coisas que não existem. Sempre essa briga ocorreu e Paulo entrou em todas e venceu, porque Jesus estava com ele. E esta igreja vai vencer porque Cristo está conosco. Ele está no meio de nós. Se você está entendendo essa palavra, irmãos, levante sua mão e glorifique a Deus. Porque a palavra ela tem que penetrar no coração de cada um de nós. Nós não somos salvos porque o pastor está pregando. Nós estamos salvos porque o Senhor nos salvou. Já nos libertou. Quando Ele derramou o seu sangue precioso lá no Calvário. Não é o pastor que vai lhe salvar, não é o político que vai lhe salvar, não é a liderança que vai lhe salvar, nem a igreja vai lhe salvar, é Jesus. Todo aquele que crê, diz o Senhor, em meu nome, diz o Senhor, e for batizado, será salvo. Não negue o nome do Senhor. Aos novos batizandos, quantos foram batizados domingo? Tem algum aqui? Levante a mão, por favor. Pronto. A vocês foram batizados. Não negue
o nome de Jesus. Nunca se afaste da palavra de Deus. O compromisso do batismo é muito sério com o Senhor. Não negaste o meu nome. Eis que farei de alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que são falsos judeus, são falsos profetas, eles vão receber tanto juízo da minha parte, diz o Senhor, que eu vou fazer com que eles vão se prostrar diante de vocês. Igreja, nossos inimigos vão chegar um tempo que eles vão entrar por ali e vai se prostrar diante da igreja de Deus. Amém? E não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. É porque nós pregamos a palavra de Deus. Aqui não tem oba-oba nem blá blá blá. Aqui tem palavra de Deus. O Espírito Santo fala através de nós, meros e pobres intermediários. Porque quanto mais o Senhor te elevar, faça a questão de descer. Amém? Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Lembra dos legalistas? Eles eram assim. Ah, somos legalistas. Vemos na lei de Moisés. Aí dizia, você não pode adulterar, que adulterar é pecado. Eles adulteravam. Não roubem, não furtem, é pecado. Eles roubavam e furtavam. Não se prostituam, que é pecado. Eles se prostituíam. Eram os famosos legalistas. Esses, as pessoas tinham medo porque eles colocavam para fora da sinagoga. Aí esses homens começavam a fazer, poxa, mas se o cara botar para fora da sinagoga, eu não vou poder mais cultuar. Eles negavam a Cristo por causa do homem, quando deveria ser o contrário. Vai me botar para fora da sinagoga? Eu oro em casa. As igrejas foram fundadas aonde? Nas casas. Junta 3, 4, 5 membros e abra a sua igreja em casa. E vamos orar em casa, vamos cultuar em casa. Nessa época aqui, eles tinham que fazer isso. Mas Deus amava tanto a igreja de Filadélfia, foi a única que o Senhor não abriu mão, não teve nenhuma repreensão, não teve nenhuma crítica, mesmo conhecendo os defeitos, as fraquezas, e não negou a palavra, não negou o nome que está acima de todos os nomes, Jesus de Nazaré, o nosso único Senhor e Salvador. Não neguem o nome de Jesus. É promessa dele para cada um de nós. Ele vai dizer, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu amo vocês. Jesus nos ama tanto que, além de dar a sua vida por nós, quando ressuscitou e partiu, Ele não nos deixou órfãos. Eu estou indo, mas deixo sobre vós o meu Espírito. O Espírito que vai guiar a minha igreja. Amém, irmãos? Nós não somos órfãos. E Ele vai voltar. E não está muito longe. Está bem breve. Então continue vigiando e orando. Porque quando o momento chegar, quem for verdadeiro e genuíno vai saber. E a primeira atitude do verdadeiro crente é se prostrar diante de Deus. Não adianta correr para um lado ou para o outro. Se prostre e ore, Ele vai te ouvir. Porque Ele conhece a voz daqueles que oram. Quando ninguém mais te vê, Ele te vê. Quando ninguém mais nos ouve, Ele nos ouve. E faz questão de estar conosco. Por isso que Ele vai dizer, quando for orar, entre no seu quarto. É assim? Feche sua porta e ore em secreto. E em secreto, meu Pai vai te responder. Verso 10. Porque guardaste a palavra
da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardar a palavra, perseverar no Senhor, é obra nossa, é nossa responsabilidade diante daquele que Ele deixou sobre nós gratuitamente para nos conduzir, para nos orientar no caminho reto, para chegarmos e cruzar a linha de chegada em direção ao reino do Espírito Santo do Senhor, que está no meio de nós. Não se sabe que que Ele vai guardar, né, se vai ser durante a tribulação, ou se o Senhor vai vir na tribulação e nos proteger da tribulação. Mas que Ele vai proteger e vai nos cobrir, isso nós não temos dúvida. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. O símbolo da porta aberta que o Senhor está abrindo aqui para esta igreja, está declarando para a IBPM que hoje o Senhor está abrindo mais uma porta na vida dessa igreja. Hoje há uma porta aberta para você, irmão. Hoje há uma porta aberta para você, irmã. Não aceite o não do mundo. Não aceite e nem viva o não do mundo. Como assim, pastor? Eu vou arrumar, vou sair para procurar um emprego, vou bater na porta, vão me negar. Aí eu vou no outro, vão bater na porta e vão me negar. Eu vou ao outro, vão bater na porta e vão me negar. Aí eu volto para casa e desisto, não ando mais. Aí você está aceitando o não do mundo. Mas Deus só tem para a nossa vida somente sim. Então, se você perseverar, como a palavra está dizendo, se você perseverar, vai absorver o sim de Deus. Continue caminhando, continue lutando, continue buscando, mas continue se ajoelhando e orando ao Senhor. De joelhos, Deus, Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele mesmo diz que precisa ser lembrado. Não porque Ele precisa ser lembrado, Ele quer ver se nós estamos lembrando dEle. E Ele então abre a porta. Três 20, Apocalipse vai dizer, Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E Ele, diz o Senhor dos Exércitos. Essa porta aberta na igreja, na nossa vida, pode ser uma oportunidade, queridos, espiritual, pode ser uma oportunidade ministerial e pode ser uma oportunidade evangélica. Pastor, mas eu não consigo encontrar essa porta. Eu pergunto, você está procurando? Você está buscando? Você está caminhando em direção a esta porta? O caminho nós já sabemos. Por isso que estamos aqui. Olha a noite que está fazendo, fria e chuvosa, mas olhe a igreja como está repleta. Para adorar quem? Aquele que nos trouxe até aqui. Porque hoje quem chegou aqui, não tenha dúvida que esta porta já está aberta. Pronto, queridos. A gente podia parar aqui e ir embora para casa. Mas o símbolo dessa porta aberta foi interpretada por Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Porque uma porta grande, olha o que uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. É o que mais nós temos em nossas vidas. A porta para nós já foi aberta. Nós já estamos fazendo a grande obra do Senhor. Ele já está nos preparando para o arrebatamento. Ele está nos conduzindo para a nossa salvação eterna. Ele está já nos levando, nos oportunizando a entrar no seu reino.
e vivermos com Ele, com roupas mais alvas que a neve. Venham sem demora, verso 11. Venham sem demora. Não está muito longe, não. Daqui uns dias o Senhor está chegando. Se eu estiver aqui e Ele ainda alcançar, eu não sei como eu vou reagir, mas vou continuar vigiando e orando. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, verso 12, Paulo vai dizer: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi uma porta que se havia aberto para mim no Senhor. João 10, 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Aquele que passar por mim encontrará verdes pastos. Jesus é a porta. Ninguém, irmãos, olha, entenda uma coisa: ninguém, nenhum ser humano, por mais intelectual que ele seja, por mais inteligente, PhD que ele seja, não tem condições de abrir esta porta. Só Jesus. Porque esta porta é a porta para a nossa salvação em Cristo. E esta porta, homem nenhum pode abrir. E também não pode fechar. Só o Senhor tem esse poder. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ah, mas eu era crente há 30 anos, há 10 anos, cheguei na IBPM, um dia a missionária Sandra falou comigo, cara feia, não vou mais lá não. Nia, meu bispo, não vou mais lá não, não vou mais não. Aquele pastor pregou lá um negócio lá, não gostei, batizado, na igreja, mais de 10 anos, por picuinha, da mente dele ou dela, aí sai da igreja, perdeu a sua coroa. Dá tempo de retornar? Quem sabe? Porque o coração do homem é um coração endurecido. Nós somos orgulhosos de natureza. Nós não somos humildes. Não é? Porque se fôssemos humildes, acho que não estaremos aqui. Não estaríamos mais aqui. Tá bom? Então essa porta aberta, meu irmão, só Jesus pode mantê-la aberta. E nós temos a responsabilidade de contribuir com que essa porta permaneça aberta em nossas vidas, quando nós vemos cultuar, quando nós estamos fazendo nossos devocionais, quando nós estamos orando em nossa casa, quando nós estamos estudando o evangelho em família, sempre palavra, 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 para poder dizer que Ele é o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se não nos comportarmos assim diante de Deus, diante de Jesus, diante do Espírito Santo, com a promessa que nós fizemos quando nós nos batizamos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ah, mas eu me batizei, estou salvo. Não está. Ele está dizendo: venham sem demora, conserva o que tens. O que é que a igreja tem? Cristo. O que é que a igreja tem? O Espírito Santo. O que é que a igreja tem? Palavra. Como é que eu entro na igreja? Eu não sei, mas eu sei como eu vou sair. Eu sei como eu vou sair daqui hoje. Eu não sei como eu cheguei, só sei que cheguei, mas eu sei como eu vou sair na presença do Senhor. Então, irmãos, não deixe, não perca, não faça nada, porque às vezes nós sofremos opressões, e muitas opressões. Podemos sofrer opressão da igreja, opressão do marido, opressão da esposa, porque tem uns cabras aí que é meio complicado, mas também tem umas cabritas que é meio complicada. É ou não é? Está dando risada? É ou não é? Tem uns cabras aí que é, né?
oprime, 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 oprime. E tem umas mulheres também que só Jesus na causa, né? Porque chegou esse horário hoje, esse horário é 5 horas, você chegou 5:03, olha que perturbação. Imagine, aí no outro dia, olha, você chegou 5:02. Quem vive numa opressão desse jeito? Por isso que lá, Provérbios 14, né, vai dizer, né, verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola? Quem é a mulher sábia? É aquela que sabe se calar, e no momento certo ela sabe falar. Mas o cabra é chato, não é assim? Mas a mulher tem que ser sábia. Quando ele aliviar na chatice, ela vem aos pouquinhos. Olha aquele cafezinho, quer com leite? Sem leite? Comprei aquele pãozinho de queijo que você gosta. Aí vai aliviando o coração do indivíduo, que a gente é complicado mesmo. É complicado. Mas a gente chega lá em nome de Jesus, porque Ele está dizendo que vem sem demora. Nós temos que conservar o que temos. Temos a nossa família, temos a nossa vida, temos a vida da igreja, temos vocês, temos todos nós, e temos o melhor de tudo, irmãos, Jesus. É o melhor que nós temos, Jesus. Qual é o melhor lugar para nós estarmos hoje? Na igreja. Ah, está chovendo, é normal. Ah, então quando chove o mundo para, ninguém trabalha, ninguém come, ninguém dorme, ninguém faz nada porque está chovendo? Então, meus queridos, aí você fica dentro de casa todo enrolado, com medo de ir para a rua, né? Ao vencedor, verso 12: faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí, olha o que vai dizer, e daí, preste bem atenção, jamais sairá. Me ajude, diga aí, e daí, jamais sairá. Olhe que promessa e que responsabilidade nós temos diante deste versículo. Ao vencedor, falou: coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. 3 pensamentos que nós podemos tirar daqui. Promessa ao vencedor. 3 pensamentos: consagração completa a Deus, o nome do meu Deus. Cidadania intransferível na cidade celestial, nome da cidade do meu Deus. Conhecimento mais completo de Cristo na segunda vinda, meu novo nome. Irmãos, isso Ele está dizendo para nós nos prepararmos. Estejam preparados para quando eu chegar. Jesus está dizendo: quando eu chegar, vocês têm que conhecer e saber o momento da minha chegada, porque vocês são meus servos, diz o Senhor, e nós somos servos de Deus, e temos a responsabilidade de saber quando chegar, conhecer. E enquanto muitos irão correr, vão procurar lugares para se esconder, e não vai adiantar, nós estaremos de joelhos orando ao Senhor. Ah, porque pastor, Uzá, irmão de Aiô, Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, o carro deu um tombinho, não foi? Fez que ia balançar, ele foi e meteu uma mãozona na arca. Foi o que aconteceu? Torrou na hora. Ah, mas Deus foi perverso porque matou, pô, o cara ia segurar para não cair. Deus jamais ia permitir que a arca caísse. Mas por que Uzá morreu? Não estava preparado, não estava qualificado, não estava pronto. Ele foi para querer agradar a Davi e não a Deus. E quando nós procuramos agradar o homem, nós nos damos muito mal. Temos que fazer tudo para agradar aquele, só Ele,
tudo para Ele, tudo volta para Ele, a Ele, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Não tenha medo de perseguições, diz o texto, porque Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,11: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas. O Senhor livra a igreja de todas. Nós fomos ungidos, e os ungidos, Satanás não consegue enxergar, porque Deus não permite. Amém? Encerrando o texto, Charles Spurgeon, o grande pregador, deixou um pensamento muito interessante, eu gosto dele. Chegará o tempo que no lugar de pastores apacentando ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. Ah, pastor, o senhor falou isso aí, onde é que a gente encontra isso? Vá no YouTube que você vê um bocado lá. Tem um bocado, tem pastor pica-pau, tem pastor karatê, tem pastor gritaria, tem pastor murro, tem pastor bicuda, tem pastor tapa. Da tapa, a unção é na tapa, é no pontapé, é no karatê e está tudo certo. São os pastores do YouTube, não são todos. Aí ele pergunta-se: esses homens não conhecem a palavra? Conhece. E por que eu tenho que criticar? Eu não critico não. Quando a pessoa pergunta a mim, eu digo: rapaz, ele conhece a palavra, né? Pronto, se ele conhece a Bíblia, ele sabe que está fazendo o que? Certo ou errado? Está fazendo errado, então o problema é de quem? Quando o juízo vier, vem sobre ele ou sobre mim, eu não posso criticar, porque aí também vou receber o juízo de Deus. E receber o juízo de Deus, meu irmão, vou dizer a vocês, viu? Não queira não. Não que eu tive uma experiência muito desagradável quando recebi o juízo de Deus. Não é coisa boa não. Mas eu digo para a igreja, em nome de Jesus, a porta já está aberta. Ao saírem daqui, se vocês entenderam verdadeiramente esta palavra, entenderam o que o texto está nos trazendo para esta noite, nossa vida, nossa família, saiam daqui na certeza que a porta já está aberta e jamais será fechada. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, aplaudam o Senhor.